Na floresta, o silêncio é um aviso, mas um assobio é uma sentença. A história que você vai ouvir é sobre um homem que ignorou o último aviso da mata. Quantas histórias seus avós contavam que você, hoje, descarta como simples lenda? Aquela sobre uma criatura que protegia as matas, ou um fantasma que assombrava a estrada velha. Pense bem e comente aqui embaixo qual folclore marcou sua infância, porque a história que vamos contar hoje é sobre um homem que daria tudo para que as lendas continuassem sendo apenas isso: histórias. Davi Matos era um homem do concreto, um devoto do carimbo e da portaria, um sacerdote da burocracia que rege o mundo dos homens. Sua fé residia em artigos de lei, em relatórios de impacto ambiental e na lógica fria e imutável de que para todo efeito existe uma causa humana, geralmente estúpida e gananciosa. A Amazônia, para ele, não era um ente místico, um pulmão verde pulsante de segredos ancestrais. Era uma vasta e complicada jurisdição, um tabuleiro de xadrez verdejante onde madeireiros ilegais, garimpeiros e grileiros moviam suas peças na escuridão, e cabia a ele, fiscal do Ibama, acender a luz e aplicar a multa. O calor de Belém, um bafo úmido que subia do asfalto e se misturava ao cheiro de manga madura e poluição, era o seu habitat natural. Ele entendia o caos urbano, a pressa das avenidas, o murmúrio constante de uma cidade que nunca dormia de verdade. A selva, por outro lado, com seu silêncio enganoso e sua ordem incompreensível, lhe causava um profundo desconforto. Por isso, quando a ordem de serviço caiu em sua mesa, descrevendo o desaparecimento de 3 homens na ilha do Combu, seu primeiro pensamento não foi de mistério, mas de fastio. 3 nomes, provavelmente 3 CPFs com antecedentes, que se aventuraram onde não deviam em busca de madeira de lei. Para Davi, a equação era simples. Homens maus fizeram coisas más e encontraram um fim igualmente mau nas mãos de outros homens piores ainda. Um acerto de contas, uma disputa por território. Seria um trabalho sujo, cansativo e que terminaria com um relatório inconclusivo que algum superior arquivaria sem ler. Ele arrumou sua mochila com a resignação de um soldado veterano, colocando nela seu GPS, sua câmera, um gravador e o peso de seu ceticismo, a armadura mais espessa que possuía. Mal sabia ele que estava prestes a entrar em um lugar onde as leis dos homens eram apenas sugestões e onde a lógica, sua única religião, seria estraçalhada. A travessia pelo rio Guamá foi uma transição abrupta entre 2 mundos. À medida que o popopô rítmico do barco a diesel se afastava do porto de Belém, os arranha-céus da cidade começavam a afundar no horizonte, devorados pela linha baixa e onipresente da floresta. A água, de um marrom barrento, refletia um céu cinzento, pesado de chuva iminente. Davi sentia o vento no rosto, um alívio momentâneo do calor, mas seus olhos estavam fixos na muralha de vegetação que se aproximava, compacta e impenetrável. O piloto do barco, um ribeirinho magro de pele curtida pelo sol chamado Mário, mantinha um silêncio respeitoso, que Davi interpretava como a habitual desconfiança dos locais para com qualquer um que carregasse um crachá do governo. Tentando quebrar o gelo, Davi perguntou sobre a ilha, sobre a vida ali. Mário respondeu com monossílabos, os olhos sempre atentos à correnteza. Ele só se tornou um pouco mais loquaz quando Davi mencionou o motivo de sua viagem, o sumiço dos madeireiros. O piloto não se virou, mas sua voz carregou um tom diferente, quase um aviso. Disse que a mata, doutor, ela tem dono. E não é gente que nem nós, não. Disse que tem certas partes da ilha onde nem os mais antigos entram, lugares onde o ar fica pesado e os bichos se calam. Davi ouviu com uma paciência forçada, catalogando mentalmente as palavras do homem como superstição, folclore, um mecanismo de defesa de uma comunidade para explicar o inexplicável, ou, mais provavelmente, para acobertar crimes.
Agradeceu a informação com um aceno de cabeça e voltou a olhar para a floresta, agora tão perto que ele podia distinguir as diferentes tonalidades de verde, a dança das folhas, a complexidade de um mundo que ele estava ali para simplificar em um relatório. Quando o barco finalmente atracou em um pequeno trapiche de madeira carcomida, o som da cidade havia desaparecido por completo. No seu lugar, havia o zumbido de insetos, o chamado distante de um pássaro e o som suave da água batendo contra as palafitas. Um silêncio que, para Davi, era mais barulhento e ameaçador que qualquer avenida de Belém. Ele sentiu um arrepio, um pressentimento estranho que atribuiu à umidade e ao cansaço da viagem. Era a calmaria enganosa antes da tempestade, e ele estava desembarcando bem no olho dela. O pequeno povoado que recebeu Davi era uma coleção de casas de madeira sobre palafitas, conectadas por pontes improvisadas e cercadas por uma profusão de açaizeiros. O ar era denso, carregado com o cheiro de terra molhada, fumaça de lenha e do doce perfume de cacau secando ao sol. As poucas pessoas que ele viu, mulheres lavando roupa na beira do rio, crianças descalças que pararam de brincar para encará-lo, um velho remendando uma rede de pesca, não sorriram. Seus olhares eram uma mistura de curiosidade e uma profunda e antiga cautela. Não havia hostilidade, mas sim uma barreira invisível, um entendimento compartilhado de que ele, o homem da cidade, era um estranho pisando em solo sagrado. Seguindo a indicação de Mário, Davi se dirigiu à casa de Elara, esposa de um dos desaparecidos. A mulher, jovem mas com o rosto já marcado pela dureza da vida, o recebeu na porta de sua casa modesta. Dentro, o chão de madeira rangia e duas crianças pequenas espiavam por trás da saia da mãe. Davi fez as perguntas de praxe, a rotina que ele conhecia de cor. Quando foi a última vez que viu o marido, se ele tinha inimigos, se devia dinheiro. Elara respondia com uma voz baixa, quase inaudível, mas seus olhos contavam uma história diferente, uma história de terror. Ela contou que na noite do desaparecimento, ela não conseguiu dormir, não por causa de brigas ou discussões, mas por causa dos sons que vinham da mata. Um assobio, ela disse. Um assobio agudo e fino, que não parecia de gente nem de bicho. Um som que parecia entrar pelos ouvidos e gelar a alma. Disse que o marido e os companheiros tinham ficado gananciosos, que tinham entrado na zona proibida, a parte da mata que o avô dela já dizia ser protegida. Davi anotava tudo em seu bloco de notas, traduzindo o pavor da mulher em termos técnicos. Relato de assobio não identificado. Crenças locais sobre áreas restritas. Ele era um filtro, transformando o medo puro em dados processáveis. Ele perguntou se ela ouviu mais alguma coisa. Elara hesitou, depois negou com a cabeça, mas seus olhos se arregalaram por um segundo, e Davi soube que ela estava mentindo, ou omitindo algo tão terrível que as palavras não conseguiam formar. Ele agradeceu, prometeu que faria o possível e se retirou, sentindo o peso dos olhares da pequena família em suas costas. Do lado de fora, a umidade pareceu aumentar, e pela primeira vez, Davi sentiu uma dúvida incômoda. Aquilo não era apenas o medo de uma esposa preocupada. Era algo mais profundo, mais arraigado. Era o medo de algo que todos ali conheciam e respeitavam. Com a ajuda relutante de um sobrinho de Elara, um jovem de uns 16 anos que se recusou a ir além da borda da mata, Davi finalmente chegou ao local. Era uma clareira ilegal, uma ferida aberta no meio da floresta, fedendo a seiva e óleo diesel. Uma motosserra jazia no chão ao lado de um tronco de angelim vermelho cortado pela metade. Cantis de água, um facão e restos de comida indicavam uma partida apressada, como se os homens tivessem largado tudo e corrido. Não havia sinais de luta, nem cápsulas de balas, nem manchas de sangue. Apenas o abandono e o silêncio opressor da mata, que parecia observar cada movimento seu. Davi começou seu procedimento padrão, fotografando a cena de todos os ângulos, procurando por qualquer coisa que pudesse indicar o que acontecera. E foi então que ele as viu.
As pegadas. No barro macio e úmido, havia dezenas delas. Marcas de pés descalços, de tamanho humano. Mas havia algo terrivelmente errado. Todas as pegadas se afastavam da clareira, afundando na direção da floresta densa. Mas os dedos dos pés apontavam na direção oposta, de volta para a clareira. Os calcanhares guiavam o caminho. Davi parou, o suor escorrendo por sua testa. Sua mente lógica entrou em parafuso, buscando desesperadamente uma explicação. Seria um truque? Alguém amarrou sapatos ao contrário? Ou andou de costas com uma habilidade sobre-humana por centenas de metros na lama? Nenhuma explicação parecia plausível. Era deliberado, confuso e profundamente perturbador. Ele se agachou, fotografou as pegadas de perto, a incredulidade lutando contra a evidência diante de seus olhos. Foi nesse momento, enquanto sua razão era assaltada, que ele notou algo semi-enterrado na lama, perto de um amontoado de folhas. Era um pequeno gravador digital, provavelmente usado por um dos homens para ouvir música. Estava sujo, mas parecia intacto. Com o coração batendo um pouco mais rápido do que gostaria de admitir, Davi limpou o aparelho e apertou o botão de play. O alto-falante chiou por um instante, e então o som da motosserra rosnando preencheu o ar, exatamente como ele imaginara. Ele ouviu o motor acelerar, depois engasgar e morrer. E no silêncio que se seguiu, um silêncio absoluto e repentino, um novo som começou a emergir do pequeno aparelho. Um assobio, agudo, melódico e terrivelmente próximo. Fique por aqui, porque a mata está apenas começando a contar seus segredos, e o que Davi Matos está prestes a descobrir vai muito além de qualquer relatório que ele já escreveu. O som agudo no pequeno gravador terminou, deixando para trás um chiado elétrico que parecia profanar a quietude da clareira. Davi apertou o botão de parar, o clique do plástico soando como um tiro no silêncio. Ele rebobinou e tocou de novo. E de novo. A cada repetição, o assobio se tornava mais alienígena, mais impossível. Sua mente, treinada para classificar e categorizar, vasculhava seu arquivo interno de sons da natureza. Não era um pássaro. A melodia era complexa demais, quase matemática em sua progressão, e terminava em uma frequência tão alta que era quase dolorosa. Não era um primata. Faltava-lhe a qualidade gutural, a respiração de um pulmão. Ele abriu um aplicativo em seu celular, um software de análise de espectro sonoro que usava para identificar o canto de aves raras. Colocou o gravador perto do microfone e rodou o áudio. O resultado foi uma tela de erro. Fonte sonora não identificada. Padrão inconsistente com assinaturas biológicas conhecidas. Inconsistente com assinaturas biológicas. A frase ecoou em sua cabeça. Era um som que, segundo a máquina, não deveria existir. Ele guardou o gravador no bolso da calça, o pequeno objeto agora parecendo pesado, radioativo. A caminhada de volta para o povoado foi uma experiência completamente diferente. A floresta, que na ida era apenas um obstáculo verde e úmido, agora estava viva e senciente. Cada estalo de um galho, cada farfalhar de folhas, cada sombra que se movia com o vento fazia os músculos de suas costas se contraírem. Ele se sentia nu, exposto. A lógica que o protegia, que dava sentido ao mundo, havia sido perfurada por aquele som e por aquelas pegadas. Ele se viu olhando por cima do ombro, parando a cada poucos metros para escutar, o coração martelando contra as costelas. A sensação de estar sendo observado era esmagadora, uma pressão física no ar. Não eram os olhos de uma onça ou de um caçador. Era algo difuso, como se cada árvore, cada cipó, cada folha no chão úmido fosse um olho encarando-o, julgando sua intrusão. O caminho, que antes parecera simples, agora se torcia e se confundia. E por um momento de pânico, ele temeu estar andando em círculos, um rato em um labirinto projetado por uma inteligência que ele não conseguia compreender. Ao emergir da trilha de volta ao espaço aberto do vilarejo, Davi sentiu um alívio que o deixou tonto.
Ele se dirigiu diretamente ao trapiche, onde Mário e outros 2 homens consertavam um motor de popa. A normalidade da cena, o cheiro de graxa e o som das ferramentas era um bálsamo para seus nervos em frangalhos. Ele se aproximou, tirou o gravador do bolso e, sem dizer uma palavra, deu o play no áudio do assobio. A reação foi instantânea e violenta. Mário largou a chave que segurava, que caiu com um barulho metálico no assoalho de madeira. Um dos homens fez o sinal da cruz no peito, os olhos arregalados de pavor. O outro simplesmente se virou e se afastou a passos rápidos, sem olhar para trás. Mário olhou para Davi, não com raiva, mas com uma espécie de pena e medo. Pediu, com a voz embargada, para ele desligar aquilo. Disse que aquele não era um som para se ouvir à toa, que era um chamado, um aviso. Disse que os homens que Davi procurava ouviram aquele mesmo chamado e não respeitaram. O medo deles era tão palpável, tão genuíno, que o último bastião do ceticismo de Davi começou a ruir. Aquilo não era uma encenação, não era um folclore para assustar crianças. Era uma crença forjada em terror real, uma memória auditiva de trauma passada de geração em geração. Se você estivesse no lugar do Davi, o que faria agora? Tentaria encontrar uma explicação lógica para o medo coletivo ou começaria a levar os avisos a sério? Se inscreva no canal e nos diga como você lidaria com o inexplicável, porque a noite na ilha estava apenas começando. Davi percebeu que não conseguiria nenhuma informação a mais ali. Ele havia se tornado um portador de mau agouro, um homem que trazia consigo o som da própria desgraça. A barreira de silêncio que o recebeu na chegada agora havia se transformado em um muro de medo ativo. As pessoas o evitavam, fechavam as janelas quando ele passava. Ele era um pária. A decisão de passar a noite na ilha não foi uma escolha, foi uma necessidade. Voltar para Belém com aquelas evidências contraditórias e sem nenhuma conclusão seria um fracasso. Mais do que isso, seria uma fuga. E Davi, apesar do medo crescente, não era um homem que fugia. Mário lhe indicou um barraco abandonado perto do rio, um antigo depósito de açaí que estava vazio. O lugar era precário, com frestas nas paredes de madeira e um telhado de zinco que prometia transformar qualquer chuva em um concerto ensurdecedor. Para Davi era um quartel-general, um pequeno enclave de ordem em meio ao caos. Ele usou uma velha mesa de madeira como sua central de investigação. De um lado, as fotos nítidas e clínicas das pegadas invertidas. Do outro, o gravador, um totem silencioso de irracionalidade. No meio, seu bloco de anotações, cheio de perguntas sem respostas. Ele tentou, mais uma vez, construir uma narrativa lógica. Talvez os homens tivessem sido sequestrados por uma tribo indígena, isolada e hostil. Mas não havia relatos de tribos assim tão perto de Belém. Talvez fosse uma nova tática de guerrilha de traficantes usando a lenda como cobertura. Mas por que deixar um rastro tão bizarro? Por que não simplesmente eliminar os invasores e sumir? Cada hipótese que sua mente criava era imediatamente destruída pelas 2 anomalias. As pegadas e o assobio eram peças de um quebra-cabeça de outra caixa, de outro jogo que ele não conhecia as regras. A noite caiu sobre a ilha como um manto pesado e escuro. Com ela, os sons da floresta se amplificaram. O coachar dos sapos, o zumbido dos mosquitos, o grito de um macaco noturno. Sons que em qualquer outra situação seriam apenas o som da natureza. Agora pareciam um código, uma linguagem que ele não entendia, mas que falava sobre ele. A escuridão que entrava pelas frestas do barraco não era apenas ausência de luz, era uma presença, uma entidade viva que respirava e esperava. Davi sentia a solidão como nunca antes. Estava isolado, não apenas geograficamente, mas epistemologicamente. Ele era o último homem no mundo que ainda acreditava na razão, cercado por uma realidade que a desmentia a cada instante. Ele deve ter cochilado por alguns minutos, sentado na cadeira, a cabeça pendendo sobre o peito, quando o som o despertou.
Não veio do gravador. Veio de fora, da escuridão da floresta. Era o assobio, inconfundível. Distante, mas claro como cristal. O sangue de Davi virou gelo. Todo o seu corpo entrou em alerta máximo, a adrenalina queimando o cansaço. Ele se levantou de um salto, o coração disparado, e foi até a parede, colando o ouvido na madeira. Silêncio. Ele prendeu a respiração, esperando, rezando para que tivesse sido sua imaginação, um truque de sua mente exausta. E então, o assobio soou novamente, desta vez inegavelmente mais próximo, parecendo vir da beira do rio. Não havia melodia agora. Era uma única nota longa e penetrante que vibrava no ar e parecia fazer seus dentes doerem. Lentamente, ele sacou a pistola de serviço do coldre. O peso do metal em sua mão era reconfortante, um pedaço do seu mundo lógico, uma ferramenta que impunha regras. Ele se moveu até a abertura que um dia fora uma janela e olhou para fora. A lua estava escondida pelas nuvens, e a escuridão era quase total, quebrada apenas pelo brilho fantasmagórico do rio. Ele pegou sua lanterna tática, uma ferramenta poderosa capaz de cortar a noite. Com o coração na boca, ele a acendeu. O facho de luz branca varreu a margem do rio, revelando a lama, as raízes das árvores, o movimento da água. Nada. Ele moveu o facho para a esquerda, em direção à linha das árvores, ao início da selva. E foi aí que a luz capturou algo. 2 pontos de luz, pequenos, redondos, que brilhavam com uma intensidade fraca, porém própria, de um tom avermelhado. Não era o reflexo de olhos de um animal noturno, que brilham em verde ou amarelo. Era diferente. E estavam altos demais do chão para ser uma capivara ou um jacaré. Estavam à altura dos olhos de um homem, talvez um pouco mais baixo. Os 2 pontos vermelhos não piscaram. Apenas o encararam de volta da escuridão impenetrável, imóveis, silenciosos e cheios de uma inteligência ancestral e terrivelmente paciente. A noite se arrastou como um animal ferido, longa e agonizante. Davi não dormiu. Permaneceu junto à janela, a arma em uma mão, a lanterna na outra, travando uma batalha silenciosa com os 2 pontos de luz vermelha. As luzes não se moveram por horas, uma vigília insondável na borda da escuridão. O assobio retornou, esporádico, vindo de direções diferentes, um jogo cruel de desorientação auditiva. Às vezes, parecia estar a metros de distância, à direita. Em outras, soava fraco e distante, à esquerda. Era como se a própria floresta estivesse zombando dele, testando sua sanidade. Perto do amanhecer, as luzes simplesmente se apagaram, como velas sopradas. Davi não sentiu alívio, apenas um cansaço profundo que lhe pesava nos ossos. Com os primeiros raios de sol, ele usou seu rádio via satélite para contatar a base em Belém. A voz de seu superior, nítida e irritantemente normal, soou em seu ouvido. Davi tentou relatar os fatos da forma mais objetiva possível. Falou sobre a clareira, a falta de evidências de violência, as pegadas anômalas e o gravador. Ele omitiu deliberadamente a reação dos moradores e os olhos vermelhos na noite. Sabia como soaria. Delírio, estresse de campo. Seu chefe ouviu com impaciência e disse para ele não se deixar levar por lorotas de caboclo, que provavelmente os madeireiros tinham se afogado no rio e que ele deveria procurar por corpos na margem e encerrar o relatório. A desconexão entre a realidade aterrorizante que ele estava vivendo e a burocracia indiferente do outro lado da linha era um abismo. Ele estava sozinho. Ninguém acreditaria nele. Aquele monstro, fosse o que fosse, estava protegido não apenas pela floresta, mas pela própria incredulidade do mundo moderno. Movido por uma mistura de desespero e teimosia, Davi tomou uma decisão. Seguiria as pegadas. Era a única pista física, a única linha que conectava seu mundo ao daquela ilha. Ele reabasteceu seu cantil,
pegou algumas barras de cereal e, ignorando os olhares de pavor dos poucos moradores que o viram partir, mergulhou de volta na floresta. Desta vez, ele entrou na chamada Zona Proibida. A transição foi sutil, mas inegável. A vegetação se tornou mais densa, as árvores mais antigas e colossais, suas copas formando um teto tão fechado que a luz do dia mal penetrava, criando um crepúsculo perpétuo. O ar ficou mais frio, mais pesado. O som dos insetos diminuiu, substituído por um silêncio profundo e antinatural. E as pegadas continuavam, um guia macabro através do labirinto. Seu GPS, que funcionara perfeitamente no dia anterior, começou a falhar. O sinal piscava, desaparecia por minutos, depois voltava com sua localização completamente errada. Ele tentou usar a bússola, mas o ponteiro girava sem rumo, inútil. Estava sendo guiado apenas pelas marcas no chão. O rastro era enlouquecedor. As pegadas subiam em barrancos íngremes, atravessavam riachos sem perturbar a água, desapareciam em trechos de chão rochoso apenas para reaparecer 10 metros à frente, como se seu autor tivesse a capacidade de flutuar. Davi sentia sua percepção do espaço e do tempo se distorcer. Horas se passaram, mas o sol parecia imóvel no pouco céu que ele conseguia ver. A sensação de andar em círculos era avassaladora. Ele marcou uma árvore com seu facão. Andou por mais meia hora e se viu diante da mesma marca. A floresta estava brincando com ele, dobrando-se sobre si mesma para mantê-lo cativo. O pânico, uma emoção que Davi sempre considerou uma fraqueza, começou a se infiltrar em sua mente. Ele estava perdido. Completamente, irremediavelmente perdido. Sua garganta estava seca, seu corpo encharcado de suor. Ele gritou por ajuda, um ato fútil de desespero. O som foi engolido pela vegetação densa. A única resposta foi o eco de sua própria voz, que voltou para ele distorcida, como se outra pessoa o estivesse imitando. A raiva o invadiu. Uma fúria contra aquela força invisível que o estava desmantelando psicologicamente. Ele se sentia um rato de laboratório, e o experimento era a sua sanidade. A ilha não era apenas um lugar, era uma consciência, e ele havia violado suas regras. Para quem ama mistérios que desafiam a mente, criamos uma coleção de produtos inspirados em lendas e lugares assombrados. Clicando no link fixado no primeiro comentário, você apoia nosso trabalho e leva um pedaço desse universo para casa. Foi quando a exaustão finalmente o venceu que ele tropeçou e caiu, rolando por um pequeno declive coberto de folhas. Quando parou, atordoado, viu que não estava em uma parte qualquer da mata. Estava em uma clareira circular, quase perfeita demais para ser natural. E no centro dela, erguia-se uma árvore monumental, uma samaúma, cujas raízes, sapopema, eram como as paredes de uma catedral natural. O lugar tinha uma aura solene, sagrada e aterrorizante. E pendurados nos galhos mais baixos da grande árvore, balançando suavemente com uma brisa que não existia, estavam objetos. Davi se levantou, cambaleando, e se aproximou da árvore. Eram oferendas, ou troféus. Havia talismãs rústicos, feitos de sementes e penas. Havia ferramentas de caça enferrujadas. E havia itens pessoais. Ele viu um chapéu de palha desbotado, muito parecido com o que um dos madeireiros usava em uma foto que a esposa lhe mostrara. Havia uma garrafa térmica de inox amassada. E então, algo que fez seu sangue gelar. Pendurado por um fio de cipó, estava um radiocomunicador antigo, com o logotipo desbotado do IBAMA. E ao lado dele, uma bússola militar, idêntica à sua, mas coberta de limo, como se estivesse ali há anos. Aquilo não era um lugar de oferendas. Era um cemitério, um memorial de todos os que ousaram desafiar o guardião daquele lugar. Ele não era o primeiro a se perder ali. Não era o primeiro homem da lei a tentar impor sua ordem naquele caos primordial. Seu olhar varreu os outros itens, e ele viu um smartphone mais recente, com a tela rachada,
preso em uma fenda da raiz. Ele o pegou. A bateria estava morta, mas ele conseguiu ver o adesivo na parte de trás, o logotipo da Universidade de Biologia de Belém. A compreensão o atingiu como um soco. Ele não estava apenas no encalço dos 3 madeireiros. Estava no epicentro de todos os desaparecimentos inexplicáveis daquela ilha. Estava no altar do Deus daquela floresta e percebeu, com uma clareza terrível, que a trilha de pegadas não o estava levando a uma resposta. Estava levando-o para se juntar à coleção. Nesse momento de revelação absoluta, algo dentro de Davi se partiu. A luta acabou. A busca por explicações, a teimosia, a fé na lógica, tudo se desfez em pó. Ele não estava lidando com um criminoso ou um fenômeno. Estava lidando com um poder imensurável, tão antigo quanto a própria Terra. Correr seria inútil, lutar seria uma piada. Então, ele fez a única coisa que lhe restava. Ele se rendeu. Soltou a mochila no chão, encostou as costas em uma das raízes maciças da samaúma e esperou. A tarde morria, e a luz que se filtrava pela copa das árvores assumiu um tom alaranjado, depois roxo. Os sons da floresta, que antes o aterrorizavam, agora pareciam uma marcha fúnebre, uma trilha sonora para o seu fim. Ele não sentia mais medo, apenas uma resignação profunda e uma estranha paz. Pensou em sua vida na cidade, em seu apartamento estéril, nos relatórios que ninguém lia, na sua filha, cujo rosto ele só via em uma tela de celular. Tudo aquilo pareceu distante e incrivelmente insignificante. Ali, no coração daquele mundo antigo, sua vida de homem moderno, com suas regras e ambições, não valia nada. Ele era apenas mais uma criatura, e seu tempo na cadeia alimentar havia chegado ao fim. O crepúsculo aprofundou as sombras, e a escuridão começou a preencher os espaços entre as árvores. Ele fechou os olhos, não para dormir, mas para aceitar. Sua presença foi sentida antes de ser vista. Uma mudança súbita na pressão do ar. O silêncio absoluto de qualquer animal ou inseto. Davi abriu os olhos. Parado na borda da clareira, parcialmente oculto pela sombra de uma árvore, estava ele. A primeira coisa que notou foi o cabelo. Uma massa de um vermelho tão intenso que parecia queimar na penumbra, como brasas vivas. Então a figura deu um passo à frente para a luz fraca. Era pequeno, com a estatura de um menino de 10 anos, mas seu corpo era uma massa de músculos densos e fibrosos, a anatomia de um predador de ápice. A pele era escura como a terra molhada, e os olhos brilhavam com a mesma luz avermelhada que ele vira na noite anterior, 2 faróis de inteligência não humana. E por fim, os pés. Virados para trás, com os calcanhares para frente, uma impossibilidade biológica que caminhava com uma graça fluida e mortal. Era o Curupira, a criatura do folclore, a lenda sussurrada ao redor de fogueiras, estava ali, a 20 metros dele. O ser o encarava, a cabeça levemente inclinada, com uma curiosidade penetrante, desprovida de qualquer emoção que Davi pudesse reconhecer. Não havia raiva, não havia ódio. Havia apenas uma avaliação fria e profunda. Davi permaneceu imóvel, a respiração presa na garganta. Ele não era mais um fiscal do Ibama. Ele era um homem diante de um Deus. Não houve palavras. A comunicação veio de uma forma muito mais primitiva e avassaladora. O Curupira abriu a boca e emitiu um assobio. Não o som agudo e ameaçador de antes, mas uma série de notas complexas e vibrantes. O som não entrou pelos ouvidos de Davi, mas pareceu explodir diretamente em sua consciência. Sua visão se turvou, e um turbilhão de imagens e sensações que não eram suas o inundou. Ele viu a floresta através dos olhos do guardião. Ao longo de séculos, viu a beleza estonteante do nascimento de uma orquídea, a violência visceral de uma sucuri caçando, a majestade de uma árvore crescendo ao longo de centenas de anos. Sentiu a dor aguda da floresta, a agonia de uma queimada,
a profanação de uma motosserra rasgando a carne de uma árvore anciã. Ele viu os 3 madeireiros, viu sua ganância, seu desrespeito, a forma como riam enquanto derrubavam a vida, e viu como o Curupira os caçou, não com garras ou dentes, mas com a própria floresta. Ele os guiou em círculos, sussurrou em seus ouvidos com o vento, criou ilusões com a luz e a sombra, alimentando sua paranoia até que, enlouquecidos pelo medo e pela desconfiança, eles se voltaram uns contra os outros em uma explosão de violência desesperada. O Curupira não os matou, apenas deu-lhes as ferramentas para que sua própria natureza destrutiva fizesse o serviço. Se você acredita que o folclore é uma porta para entender mistérios mais profundos, considere se tornar um membro do nosso canal. Você terá acesso a conteúdos exclusivos, onde exploramos as origens e os relatos reais por trás das lendas que contamos. A visão recuou, deixando Davi de joelhos na terra úmida, ofegante, o suor e as lágrimas se misturando em seu rosto. Ele ergueu a cabeça. A criatura não havia se movido. A provação terminou tão subitamente quanto começou. Davi estava esvaziado, um casco oco preenchido com um conhecimento terrível e sagrado. Ele se levantou, as pernas trêmulas. O Curupira ainda o observava, seu julgamento silencioso chegando ao fim. O que ele viu na mente de Davi? Viu sua teimosia, sua arrogância inicial, mas também viu que ele não era como os outros. Viu que sua arma nunca saiu do coldre na clareira. Viu que sua intenção não era destruir, mas entender. Viu sua rendição, sua aceitação. A pequena criatura deu um passo à frente. Davi não recuou. Seus mundos, o da lei e o da lenda, haviam colidido e se aniquilado mutuamente, e ele estava no ponto zero. O Curupira ergueu um braço pequeno e musculoso e apontou, não para Davi, mas através da clareira, para um ponto específico na muralha de árvores. Então, ele emitiu um único e curto assobio, uma nota clara e límpida. Não era uma ameaça, nem um aviso. Era uma instrução, uma ordem, um mapa sonoro indicando o único caminho para fora do labirinto. A criatura estava lhe oferecendo uma saída. Estava lhe dando a vida, mas com uma condição implícita e eterna. O silêncio. Ele podia partir, voltar para seu mundo de papel e regras, mas o que viu e aprendeu ali deveria morrer com ele. A floresta o pouparia, mas em troca exigiria seu esquecimento. A oferta estava feita, um pacto silencioso entre o homem da lei e a própria lei da natureza. E o eco daquele último assobio pairava no ar, aguardando sua resposta. Davi não hesitou. Ele deu um leve aceno de cabeça, um gesto de compreensão e gratidão. Virou as costas para a árvore santuário, para os troféus dos que vieram antes dele, e caminhou na direção que a criatura apontou. Ele não olhou para trás. Sabia que o Curupira estaria observando até que ele sumisse de vista. A caminhada foi surreal. A floresta, que antes fora um labirinto hostil, agora parecia se abrir para ele. Uma trilha sutil, quase invisível, surgiu a seus pés. Os espinhos pareciam se desviar, os cipós se erguiam como se para facilitar sua passagem. Em menos de 1 hora de caminhada firme, ele ouviu o som familiar do rio e logo depois viu a luz do sol refletida na água. Estava de volta à beira do povoado. A jornada de volta a Belém foi envolta em um silêncio denso. Mário o encontrou perto do trapiche e seu olhar não continha perguntas, apenas uma aceitação sombria. Ele viu que Davi havia retornado, mas também viu que o Davi que havia partido não era o mesmo que estava ali. Durante a viagem de barco, Davi observou a ilha do Combu diminuir no horizonte até se tornar apenas mais uma mancha verde. Não era mais um local em um mapa para ele. Era um reino com seu próprio rei, suas próprias leis e sua própria terrível justiça. Ele era agora um dos poucos estrangeiros a quem foi concedida uma audiência e que sobreviveu para guardar o segredo. De volta ao escritório em Belém, o ar-condicionado, o zumbido dos computadores e o cheiro de café requentado o agrediram.
Aquele mundo, que antes era toda a sua realidade, agora parecia uma farsa. Um palco frágil construído sobre uma verdade muito mais profunda e selvagem. Seu superior o convocou para uma reunião. Queria respostas, queria um relatório, queria um culpado. Davi sentou-se diante dele, o homem de gravata e ar importante, e sentiu como se estivessem falando línguas diferentes, vivendo em universos paralelos. Como ele poderia explicar? Como traduzir o horror sagrado que testemunhou para a linguagem estéril de um formulário governamental? Ele não podia. Então ele mentiu. Construiu uma narrativa plausível e oca. Disse que os homens provavelmente entraram em conflito por causa da divisão da madeira, que na briga se perderam e que, sem equipamento e conhecimento da área, devem ter sido vítimas de algum animal ou se afogado no rio durante uma chuva forte. A falta de corpos tornava a investigação inconclusiva. Ele usou todas as palavras certas, os jargões técnicos que o sistema amava. E o sistema aceitou. O caso foi fechado. Um carimbo foi batido em uma pasta, que foi colocada em um arquivo de metal, enterrando a verdade sob camadas de burocracia. Cada palavra que Davi escreveu foi uma traição ao que ele viu, mas um cumprimento fiel ao pacto silencioso que fez. Os meses que se seguiram foram difíceis. Davi se tornou um fantasma em sua própria vida. O barulho da cidade o atormentava. Ele se pegava olhando para as árvores na praça, tentando sentir a mesma presença que sentiu na ilha. Desenvolveu uma aversão a sons agudos. O apito de um guarda de trânsito o fazia estremecer. Ele não pertencia mais àquele mundo. O conhecimento do que realmente existia na escuridão o havia alienado de sua própria espécie. 6 meses após o incidente, ele pediu exoneração do IBAMA. Ninguém entendeu, mas ninguém se importou muito. Para eles, era apenas mais um fiscal que sucumbiu ao estresse. Davi vendeu tudo o que tinha em Belém e comprou um pequeno sítio em uma área rural, longe de tudo, mas perto o suficiente de uma mancha de floresta preservada. Ele não se tornou um eremita, mas um homem silencioso, que observava mais do que falava e cujos olhos pareciam carregar o peso de um segredo incomensurável. Ele nunca mais voltou à Ilha do Combu, mas sabia com uma certeza absoluta que o guardião ainda estava lá, vigiando, assobiando sua canção eterna de proteção e morte. Um eco silencioso em um mundo que se recusava a escutar. A história oficial, arquivada e esquecida, diz que 3 madeireiros desapareceram. Mas a história real, a que não está escrita em papel, ecoa na memória de um homem e nos sussurros de um povo ribeirinho. Davi Matos, o homem da razão, foi forçado a se ajoelhar diante do mistério e, em troca de sua vida, tornou-se o guardião silencioso de uma verdade antiga, a de que a Amazônia tem defensores, e nem todos eles são humanos. O que você achou deste desfecho? Acredita que Davi fez a escolha certa ao guardar o segredo? Compartilhe este vídeo com um amigo que adora um bom mistério e nos vemos na próxima investigação sobre as lendas que se escondem à plena vista.